Voltando à nossa aprendizagem aqui, agora com a nossa disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, né? Com o tema de aula Fundamentos para a Atuação Profissional. Olha aí, a gente vai ver os fundamentos para a atuação profissional e eu botei aqui, tá, alguns assuntos relacionados e direcionados de início, certo? Com a atuação profissional na área administrativa. Tá? Objetivos: refletir sobre as principais competências para a inserção no mercado de trabalho, reconhecer em si mesmo as potencialidades e pontos a serem melhorados para se tornar um profissional demandado pelo mercado. Tá? E é isso, pessoal, aos alunos, né, e também os professores mediadores que estão aí presentes, incentivar sempre a desenvolver o conhecimento, estar buscando o conhecimento e pegando um ganchinho da aula passada, da disciplina passada, tornar os alunos os protagonistas, os próprios protagonistas desse conhecimento, desse aprendizado, certo? Saber buscar, saber aprender, primeiro gostar de ler, né? Ler, refletir sobre o que leu, continuar lendo, buscando conhecimento, várias fontes de conhecimento, tá? Bom, e aqui nesse Fundamentos para a Atuação Profissional, a gente vai começar a falar sobre a constituição das empresas, né? No nosso dia a dia, podemos perceber que dependemos de empresas em todos os momentos. Para aprender algo, a gente busca o quê? Um cursinho, né? Para aprimorar o que a gente quer aprender sobre alguma área. Um curso, uma escola, uma universidade, né? E são empresas. A gente depende de empresas. As empresas dependem de profissionais, certo? Essas organizações, com fins lucrativos, são cenários para a circulação de dinheiro na sociedade. Todas as organizações que não pertencem ao governo ou ONG são empresas privadas. E a partir deste raciocínio, a maior parte dos empregadores no país pertence a este tipo de organização, que é a organização privada. Tá? Já estudamos aqui as diferenças entre as organizações do primeiro, segundo e terceiro setor da sociedade. Nós já vimos, né? Vimos também que as empresas se enquadram como segundo setor. Assim, a empresa é uma organização destinada à produção e ou comercialização de bens e serviços, tendo como objetivo o quê? O lucro. E podemos categorizar as empresas em 3 setores da economia. Setor primário, onde a gente já viu isso aqui, tá? Que a agropecuária envolve a exploração do solo para o cultivo de plantas e criação de animais e representa 27%, 27% ou mais, né, do produto interno bruto. Setor secundário, indústrias, transformação de matéria-prima em produtos acabados por meio do emprego de tecnologias, né, representando 27,9% ou mais do PIB. Né? E o setor terciário, que é o comércio e serviços. Esse setor é representado pela venda de produtos e pela prestação de serviços como educação, saúde, transporte, turismo, hospedagem, logística, etc. E representa 55% do PIB e emprega 75% da população economicamente ativa do país. Bom, assim, nós podemos entender a importância desse tipo de organização para a sociedade e valorizar a administração, como forma de melhorar o gerenciamento do negócio, buscando sempre o quê? Aumentar a produtividade e a lucratividade para o empregador. Tá? Bom, dentro dessa constituição das empresas, nós temos os organogramas.
nós precisamos conhecer de que forma a empresa é constituída. Primeiramente, né, a gente diz o quê? Que a empresa não são as pessoas que trabalham nela. Mesmo que todos os funcionários e acionistas deixem de fazer parte da empresa, ela poderá continuar existindo. As empresas são constituições jurídicas. São as chamadas pessoas jurídicas que possuem finalidades de lucro. E a sua constituição são os cargos ligados por linhas formais de comunicação dentro de uma escala de hierarquia. Pode parecer um pouco difícil de compreender, mas nós vamos ver como funciona, tá? Temos cargos, os chamados cargos. Cargo é a divisão do trabalho dentro da empresa. Como é que se divide o trabalho dentro da empresa? Através de cargo. Cada cargo contém uma série de tarefas que são desempenhadas pelos ocupantes do cargo. São as funções, são as atividades desempenhadas por quem está ocupando o cargo. Por exemplo, cargo auxiliar de produção de uma fábrica de sapatos. Auxiliar de produção de uma fábrica de sapatos. Qual é a tarefa? Qual é a função? Fabricação de sapatos. E o que é que tem na fabricação de sapatos? O corte do couro, o corte da borracha, a costura das peças e o acabamento de sapatos. Então, o auxiliar de produção, ele está envolvido em todas essas atividades. Certo? Para que seja desenvolvido o seu cargo. Tá? Linhas formais de comunicação. São as linhas que demonstram que possui poder de tomada de decisão e quem possui a responsabilidade pela execução das tarefas. Nessas linhas, podemos perceber quantos funcionários são subordinados a um gestor e quantos empregados, olha aqui, quantos funcionários são subordinados a um gestor e quantos empregados devem obediência a esse superior imediato. Escala de hierarquia. Demonstra dentro do organograma, ainda falando sobre organograma, qual é a importância de cada cargo. Informa quem possui mais poder e autoridade dentro de uma empresa. Afinal, quem está no nível elevado do organograma tem mais importância hierárquica do que aqueles que estão nos níveis mais baixos. Certo? E olha só, gente, essa figura, para quem não conhece, como é o organograma mostrando os níveis hierárquicos, tá? Bom, nesse nível estratégico, como diz aqui, né, quem está no setor elevado do organograma tem mais importância hierárquica. O setor mais elevado é o nível de direção. É a hierarquia mais alta, ou seja, elevada. A direção, o diretor, o gestor, o dono. Tá? Depois, nós temos o nível tático. Aqui é o estratégico, onde tem todo o planejamento. Tá? Depois, o nível tático, que é a gerência e supervisão. Nível intermediário. E o nível operacional, que são os funcionários em geral. É a hierarquia
baixa ou menos elevada. Tá? Nessa figura, podemos observar que o nível mais elevado da organização é o nível estratégico ou direção. Neste patamar, o seu ocupante deve tomar decisão que são importantes para a organização como um todo. Ou seja, aqui se tem a tomada de decisão. Tá? Ou seja, que podem afetar os rumos, né, e o futuro ao longo prazo de todos que fazem parte dela. Por isso dizemos que é estratégia, pois traça e define os planos mais relevantes. Aqui é onde se tem o planejamento. Tá? Bom, o nível intermediário, também chamado tático, é responsável por traduzir os planos de estratégia em planos de médio prazo, que são, em geral, uma fração do que se planejou em longo prazo. Detalhe: aqui é longo prazo, médio prazo, pequeno prazo. Tá? Assim, os gerentes atuam nos departamentos ou setores, né, que são responsáveis. Por exemplo, um gerente comercial deverá conhecer os planos estratégicos da empresa e atuar em médio prazo, focando o seu setor, ou seja, o departamento comercial. E a partir daí, criar uma comunicação clara com seus funcionários operacionais. Já o nível operacional são os colaboradores que efetivamente colocam a mão na massa. São aqueles funcionários chamados do chão de fábrica, que estão diretamente ligados à operação da atividade. Tá? Ou seja, que operacionalizam tudo aquilo que foi planejado em longo prazo, lá no nível estratégico. Né? Pelos diretores, que já foi traduzido em termos práticos pelo gerente e agora é finalmente executado. Departamentalização. Falamos de organograma e agora nós vamos falar de departamentalização. A departamentalização é o agrupamento de funções relacionadas em unidades gerenciáveis para atingir objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz. Tá? As principais formas de departamentalização são funcional, né, por processo, mercado, cliente, área geográfica e matricial. Para gerar maior facilidade no gerenciamento e controle, são criados na empresa os departamentos que devem seguir o raciocínio da eficiência, ou seja, deve ser criado para dar maior agilidade e funcionalidade para a empresa. Muitos tipos de departamento existem, porém os mais comuns são os seguintes, né? São os departamentos, a departamentalização por função, que são os departamentos de produção, departamento comercial, departamento financeiro, né, e departamento de logística, etc. Temos a departamentalização por produtos e serviços. Produtos e serviços, a gente lembra de quem? Da fabricação. Departamento de fabricação de chocolate, departamento de fabricação de suco, departamento de fabricação de biscoito, de maisena, departamento de fabricação de qualquer produto ou serviço. Tá? Temos a departamentalização por processo, que são os departamentos de montagem de chassi, são exemplos, né?
departamento de montagem de motor, tá? Departamento de montagem de componentes elétricos, tá? E departamento de pintura, certo? Departamentalização por tipo de cliente. Seção masculina em lojas. Quando a gente vai numa loja de roupa, aí tem a seção masculina, tem a seção feminina, tem a seção infantil, tem a seção de esporte, seção moda jovem, né? Olha aí o Matheus Gomes, aluno do 3º ano A, perguntando que região é, né? Não entendi a sua pergunta, viu, Matheus? Bom, observe na sequência uma divisão de cargos. Aqui nós temos, nessa figura, organograma de um hotel, uma divisão de cargos e a importância hierárquica de cada um dos cargos no organograma do hotel. Olha só. Nós temos a direção geral. Tá? A direção geral, ela orienta a gerência de hospedagem, gerência de alimentos e bebidas, gerência administrativa, governança, gerência de almoxarifado. Dentro da gerência de hospedagem, tem-se as funções de reserva, recepcionista, mensageiro, auxiliar de reservas, né? Na governança, tem as camareiras, a faxineira e de manutenção, certo? Bom, dentro dos fundamentos para a atuação profissional, nós temos também as funções empresariais. As empresas possuem algumas funções que são fundamentais e necessárias para que se atinja os resultados que elas se propõem. E vamos conhecer a partir de agora as funções adotadas. Bom, função de produção. A função de produção é a própria função técnica de uma empresa, o que também chamamos de órgãos de linha. Órgãos de linha. Tá? Este termo é associado à linha de produção de uma indústria, pois esta área é fundamental, é a principal atividade de negócios. Todas as demais funções são decorrentes da função de produção. Podemos exemplificar utilizando um restaurante. Prestem atenção, o exemplo. Produzir e servir refeições, vender bebidas, são atividades de produção de um restaurante junto com outras funções, como a financeira, o estoque, porque tem que ter o estoque de bebida e o estoque de alimentos, né? Contábil, marketing, departamento pessoal, até a função administrativa só existe porque existe a função de produção. Outra função empresarial, finanças. A função financeira é decorrente da função de produção. Como já falado anteriormente, toda função só existe diante da função de produção. Se não existe a função de produção, as outras não vão existir. Tá? Então, a função financeira é decorrente da função de produção, ou seja, a partir do momento em que fabrica ou vende, né, um produto ou serviço, há uma geração de renda. E assim existe a função financeira na empresa. Tá? Aqui está ligado ao setor financeiro. Ela está relacionada com a entrada e saída de capitais. Olha só. Entrada e saída de capitais, fluxo de caixa, conta a pagar, conta a receber, investimento, empréstimo e demais formas de geração de rendimentos. Tá? É por meio dos resultados financeiros que a empresa tem seu maior indicador de prosperidade. À medida que há margem de lucro compatível com o ramo onde se atua, existe uma gestão financeira clara e transparente
e as possibilidades da empresa de prosperar e de se manter lucrativa são maiores. Bom, marketing. Função marketing. O marketing é uma das funções mais relevantes de uma empresa. Ela é responsável por pesquisar mercados, conhecer a concorrência, monitorar influências externas, planejar e desenvolver novos produtos, conhecer o comportamento do consumidor, tá? Definir preço, planejar a distribuição e executar a promoção por meio de publicidade, propaganda e outras diversas ferramentas de comunicação que estão disponíveis aos profissionais de marketing. E marketing, de acordo com Kotler, citado por Kober em 2003, marketing é o quê? Tá? É o processo social por meio do qual pessoa e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e desejam com a criação, a oferta e a livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. Tá? O marketing é muito conhecido por meio do mix de marketing popularmente chamado de 4 P's do marketing, onde nós temos, que são os 4 P's, né? O produto, produção de bens e serviços, o preço, que é o valor de comercialização de produtos e serviços, praça, que é o local de comercialização ou meio de distribuição dos produtos e serviços, né? E promoção, que é a forma de divulgação e oferecimento destes produtos ou serviços aos consumidores. Bom, é fascinante trabalhar com marketing, né? E aí vem a pergunta, professora, eu como técnico em administração, eu posso trabalhar com marketing? Com marketing, sim, você pode trabalhar no setor de marketing como técnico em administração, né? É fascinante essa parte do marketing. Você vai administrar os serviços do marketing, né? Marketing não é apenas propaganda, como a maior parte das pessoas pensa. Muita gente pensa que marketing é propaganda. Ela envolve desde a pesquisa, né, e desenvolvimento de produto, até a pesquisa de satisfação dos clientes e a realização de um pós-venda. A American Marketing Association define marketing como o processo de planejamento e execução desde a concepção, a definição de preços, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar e manter trocas que satisfaçam indivíduos, organização e as metas sociais em um contexto sistêmico de um ambiente global. Bom, há uma relação bastante íntima, né, entre o marketing e a logística, pois as estratégias de distribuição e ponto de venda envolve diretamente os profissionais de logística nas empresas. E olha aqui outra função para a atuação profissional, né? Dentro dos fundamentos para a atuação profissional, a função recursos humanos. Essa é uma função empresarial, sendo responsável por quê? Responsável pelo gerenciamento de pessoas, desde quando há necessidade de criar novas vagas de emprego, o processo de recrutamento e seleção, a ambientação, treinamento e desenvolvimento de competências e habilidades, a administração de cargos e salários, higiene, saúde e qualidade de vida no trabalho e, finalmente, o desligamento do funcionário. Então, recursos humanos, essa função empresarial de recursos humanos, né, ela envolve isso tudo, certo? Em todo o ciclo que envolve a relação empresa e empregado, a função de recursos humanos está presente.
Por isso que é importante toda empresa ter o setor, a função de recursos humanos. Uma empresa que tem a função de recursos humanos é muito mais organizada, tá? Ela aplica a gestão, certo? Deve-se gerenciar uma empresa reconhecendo, valorizando, motivando e recompensando os funcionários. Assim, eles irão produzir mais e melhor. Dessa forma, a função de recursos humanos teve sua visão ampliada, chegando atualmente a ser chamado de gestão de pessoas. Como é que uma empresa que não tem recursos humanos, vamos pensar, uma empresa que não tem, uma organização que não tem a função de recursos humanos, uma função empresarial recursos humanos, como é que o funcionário vai se sentir seguro caso passe por uma situação de assédio? Não é verdade? A quem recorrer? Né? A quem buscar os direitos? É complicado. Por isso é importante do setor de recursos humanos. A função de recursos humanos, ou modernamente falando, os processos de gestão de pessoas, compreendem o quê? Várias atividades como descrição e análise de cargo, planejamento de RH, recrutamento, seleção, orientação e movimentação das pessoas, avaliação do desempenho, remuneração, treinamento e desenvolvimento, relações sindicais, segurança, saúde e bem-estar do trabalhador. Uma empresa sem o setor de recursos humanos, né, quem está na administração, né, quem for gestor, quem for coordenador, não vai se preocupar com a saúde do trabalhador, saúde e bem-estar não, gente. Nessa pandemia, muitas organizações, muitos funcionários adoeceram e estão doentes até hoje. Tem empresa que não está nem aí, né? Tem empresa que acha um absurdo um funcionário adoecer. Tem empresas que em reuniões é falado o quê? Funcionário não pode adoecer. Que é isso, gente? Ninguém procura adoecer, né? O próprio ambiente de trabalho pode estar doente. Mas haveria o reconhecimento e todos se colocariam no lugar daquele funcionário que estaria passando por algum problema se houvesse uma gestão de pessoa. Se houvesse uma gestão de qualidade. E quando não há, acontece isso, né? Certo? Então, tomem muito cuidado, né, ao trabalharem em organizações assim, né, e forem vítimas de alguma desavença, de algum assédio, certo? Procurem logo o departamento de RH. Lá você vai poder entrar e fazer a sua reclamação. Imagina aí, uma empresa que não tem, você vai reclamar o quê? Para quem? Né? Você vai ficar mal visto. Não é verdade? A empresa que deseja obter aumento na sua produtividade deve levar em conta que deve utilizar as modernas ferramentas de gestão de pessoas a seu favor. Quando uma organização oferece condições para o desenvolvimento dos funcionários, quando há possibilidade de crescimento por meio de um plano de carreira bem consolidado e há um clima de trabalho ético, olha só o que eu falei, com respeito e clima organizacional positivo, podemos ter certeza de que este é um dos pontos fundamentais para a empresa ser altamente lucrativa. Agora imagina uma empresa sem nada disso aqui que a gente está falando. É uma empresa que apresenta alta rotatividade. É uma empresa que não reconhece o funcionário. Que tanto faz como tanto fez se o funcionário está ali ou não. É uma empresa que, por mínimo, o funcionário adoece, ele é colocado para fora. O funcionário é assediado e o funcionário assediado é colocado para fora. Mas o assediador continua. Essa é a imagem de uma empresa que não trabalha com isso, que não trabalha com gestão de pessoas, que não trabalha com o RH. Certo? Logística, outra função empresarial.
A função logística na empresa pode ser a atividade principal ou de apoio, tá? Para indústrias, comércios, prestadores de serviço, a função logística é um órgão de apoio, seja para os setores de compra, tá? Estoque, transporte, movimentação e armazenagem, distribuição e toda e qualquer atividade que seja suporte para a empresa. No entanto, existem empresas onde a logística é a atividade fim, ou seja, é o órgão de linha. Por exemplo, é o caso da empresa de transporte América Latina Logística, ou DHL, considerada uma das maiores empresas de logística do mundo. Nesse caso, a função principal da empresa é a própria logística. Dessa forma, a função logística numa organização deve ser responsável por garantir o fluxo de materiais e informações dentro da empresa em tempo real, com as informações corretas e que permita aos gestores tomar as decisões, né, no momento oportuno. Assim, a logística será considerada um diferencial competitivo para o negócio. Tecnologia da informação é outra função empresarial. A tecnologia da informação, de acordo com Cruz, corresponde aos seguintes componentes, né? Hardware, software, sistemas de telecomunicações e gestão de dados e informações. Hardware, máquinas e seus dispositivos. E periféricos incluem dispositivos que executam as funções de entrada, processamento, armazenamento de dados e saída, né? Software são os programas e seus recursos são os instrumentos onde as informações serão armazenadas, ou seja, serão armazenadas no hardware, tá? Sistema de telecomunicações são as redes, são a internet e gestão de dados e informações, né? Todos esses componentes interagem e necessitam do componente fundamental, que é o recurso humano, né? E se este não possuir as habilidades, se o indivíduo, se o colaborador ou funcionário não possuir as habilidades para a utilização da tecnologia de informação, todos os componentes tornam-se inviáveis. Função administrativa. Essa função administrativa é responsável por sincronizar todas as demais funções da empresa, tá? A ponto de torná-las rápidas, ágeis e competitivas, permitindo a produção de produtos e serviços com o mínimo de dispêndio de recursos, né? Com o mínimo gasto, despesas, tá? A função administrativa é planejar, organizar, dirigir, controlar os recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos da empresa, visando o quê? O alcance dos objetivos de longo prazo, que sejam positivos tanto para a empresa quanto para os seus funcionários e demais envolvidos, tá? Bom, falamos das funções empresariais e agora os processos administrativos. O cotidiano de um profissional da área administrativa, no caso vocês, tá? Compreende uma série de atividades que são de difícil compreensão, pois em diferentes tipos de empresa há diversas tarefas que são desempenhadas por estes profissionais. Mas como podemos classificar as atividades? O criador da teoria clássica da administração, Henry Fayol, foi o primeiro que categorizou o processo administrativo como sendo planejamento, organização, coordenação, comando e controle. Primeiro planeja, depois organiza, coordena, comanda e controla o processo administrativo. Se não controlar o processo administrativo, aí vai haver problema, tá? Vai haver falhas, certo? Segundo ele, essas atividades seriam comuns a todos os tipos de organizações, sejam elas empresas privadas, públicas ou de terceiro setor.
Anos mais tarde, Peter Drucker atualizou o processo administrativo, sendo aceito até nossos dias, como planejar, organizar, dirigir e controlar. Vamos observar no 4.7.1 uma descrição resumida do que vem a ser um processo administrativo, né? E olha só o que vem a ser um processo administrativo. Descrição do processo. Processos de planejamento, organização, direção e controle. No primeiro processo de planejamento, é o processo que define os objetivos, atividades e recursos. Tá? E vamos planejar. Na organização, é o processo de definir o trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela realização. É também o processo de distribuição de recursos disponíveis segundo algum critério. No processo de direção, é o processo de realização das atividades, utilização de recursos para atingir os objetivos que estão lá no planejamento, tá? O processo de execução envolve outros processos, especialmente o processo de direção, para acionar os recursos que realizam as atividades e os objetivos. Tá? E o processo de controle é o processo de assegurar a realização dos objetivos e identificar as necessidades de modificá-lo. Temos que controlar para não haver falhas, erros, problemas. Ok? Bom, planejamento. Né? O processo de planejar é a principal função de um administrador, pois envolve a criação de um cenário futuro, olha aí, sendo a base para a tomada de decisão. Quando se aborda a questão da tomada de decisão, né, devemos lembrar que não há decisão com base no improviso. O planejamento serve justamente para coletar informações do presente e definir os objetivos a longo e médio prazo. No planejamento são definidas as estratégias. Ou seja, esse planejamento é um planejamento estratégico que a empresa deverá adotar para alcançar o resultado desejado. Portanto, a escolha da estratégia que garante o sucesso ou o insucesso da empresa. Por isso, planejar é o quê? É antever o futuro e garantir a tomada de decisão no presente. Quando a gente fala que são definidas estratégias que tem que antever o futuro, quem executa o planejamento tem que ter o quê? Uma visão estratégica. Professora, como é ter uma visão estratégica? Vamos supor, olha só, você tem uma empresa, né? Sua empresa está tendo alta produtividade, está produzindo, a produção está ok, está desenvolvendo atividade. De repente acontece uma crise, sua empresa fecha as portas, ou seja, sua empresa não estava preparada para alguma adversidade. Então, esse planejamento estratégico, com essa visão de antever o futuro, já é colocar no planejamento caso aconteça uma crise. Exemplo, a pandemia, ninguém esperava. Nenhum profissional, nenhum chefe de família, né, nenhuma empresa esperava essa pandemia. Por isso, muitas empresas fecharam as portas. Né? Se no planejamento estratégico tivesse lá, caso falte água daqui a 2 anos, né? Caso não tenha energia daqui a 1 ano, o que é que a gente vai botar no planejamento? Alguma forma para repor o que vai faltar. Tá? É isso, a visão estratégia. É pensar em alguma adversidade, né, que possa não prejudicar, para a gente se preparar
né? Para não prejudicar a empresa. Planejar é o contrário de tomar decisões baseadas no improviso. A possibilidade de que os objetivos traçados sejam alcançados é bem maior, pois quando o planejamento não faz parte do dia a dia da empresa, o sucesso de todos fica mais distante. Quando você não planeja a sua vida, o seu sucesso fica mais distante. Quando você não planeja os seus estudos, quando você não planeja o seu dia a dia, o sucesso, o seu objetivo naquele final da semana fica mais distante. O planejamento se diferencia conforme o tempo de execução, que pode ser estratégico, que é a longo prazo. Falou em estratégico, é a longo prazo. Tático, médio prazo e operacional, curto prazo. Por que o operacional, professora, é a longo prazo? Porque tem o dia de terminar e o dia de acabar. Por isso que é curto prazo. Tá? O estratégia não tem o dia de começar e o dia de terminar. Tá? Você vai desenvolvendo. Certo? O tático é a médio prazo, por quê? Porque o tático é onde você vai dividir quem vai fazer as operações. Quem é que vai fazer tal ação? Com que equipamento? Quantidade de pessoas? É assim, é por isso que é a médio prazo. Organização. Organizar significa o quê? Reúne todos os recursos, né? Todos os recursos. Manda aí uma boa tarde para quem, Gabriela? Né? Reúne todos os recursos organizacionais, ou seja, humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, em função dos objetivos que foram determinados na etapa do planejamento. Portanto, a organização consiste, né, em sincronizar todos os elementos envolvidos, buscando minimizar os esforços e aumentar a eficácia do processo. Essa etapa ocorre logo após o planejamento, cuja principal função é o quê? Mobilizar pessoas, matéria-prima, tecnologia, em busca de resultados que foram determinados. Deve-se prezar pelo cumprimento de quê? Dos prazos dos programas que foram definidos, de forma que isso não atrapalhe os resultados finais. Né? Devemos perceber que a organização é uma habilidade muito importante para os gerentes, né, e coordenadores do médio escalão hierárquico, pois esta é uma etapa intermediária entre o planejamento e a execução. Né? Direção. Quando tudo aquilo que foi planejado e organizado entra em ação. Vale ressaltar que os administradores devem estar à frente das etapas para garantir o sucesso do processo administrativo. Né? Dirigir significa o quê? Coordenar e comandar todas as pessoas dos demais recursos e que agora estão sendo efetivamente executados. Esta execução é a etapa operacional do processo administrativo, pois envolve todos os funcionários e aí a liderança é um fator-chave para o alcance dos resultados propostos. Liderança é fator-chave. Beleza? O líder deve ser um conciliador dos interesses entre empregado e empregador. Deve ter conhecimento amplo das normas da empresa, da relação com os demais envolvidos, ter diálogo e uma comunicação eficiente, tá? E principalmente motivar todos os funcionários da execução do trabalho, né? Gabriela mandando boa tarde, mandar um boa tarde para a aluna Belinha. Também se destaca a coordenação como parte do processo administrativo. E aquele que coordena busca o equilíbrio entre o custo e o benefício das ações, ficando atento a todas as decisões tomadas, pois elas é que acarretarão em consequências positivas ou negativas. E dessa forma, o administrador é o responsável final pelo trabalho da sua equipe. Controle. Planejou, organizou, né? Dirigiu, que é comandar e controlar, né?
E olha só, depois que a etapa de direção está acontecendo, o administrador passa a controlar os resultados alcançados, comparando com o que foi planejado no início do processo administrativo. E esse controle é a verificação de que tudo ocorreu de acordo com as ordens. Esse controle é constante, tá? E regras estabelecidas pela empresa na etapa do planejamento. Devemos perceber, muitas vezes, há excesso de planejamento e falta de controle. Por isso, quando o profissional estiver planejando, organizando, dirigindo qualquer tipo de atividade em seu trabalho, lembre-se de criar mecanismo claro, rápido e eficaz para a elaboração do controle, certo? É a partir do controle que o profissional consegue enxergar a eficácia do processo administrativo, seja uma pequena atividade do dia a dia de trabalho ou um grande projeto a ser implantado e operacionalizado por meio do processo administrativo. Feedback. Olha aí. Ferramenta de verificação do sucesso ou do fracasso de um processo administrativo. O feedback se aplica ao final do processo administrativo, utilizando as informações de controle, ou seja, do final do ciclo e comparando com aquilo que foi planejado. Tá? Todo mundo aí mandando um abraço, né? Assim, o feedback, gente, funciona como uma flecha que liga o fim do processo ao início dele. Né? E isso quer dizer que um processo deve ser cíclico, pois quando o feedback é utilizado constantemente a ponto de torná-lo um hábito, né, é possível buscar a melhoria contínua dos processos. Essa melhoria contínua dos processos só ocorre se houver controle. O feedback permite ainda avaliar todas as etapas do processo, desde o planejamento, a organização e a direção, e assim detectar onde residem as falhas. No controle, como é um processo cíclico, né? No controle, onde houver falha, o processo não continua. Tem que ajeitar aquela falha, aquele problema, aquele erro. Tá? Tal análise não permitirá mais que os erros façam parte do processo e, agindo dessa forma, está se implantando um programa de melhoria contínua por meio da utilização do feedback. Também utilizamos o feedback para dar um retorno sobre a produtividade, as atitudes e o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. Isso serve para que as pessoas saibam quão bem estão realizando seu trabalho e de que forma poderia ser melhor. Por isso que eu digo, tanto o feedback positivo ou negativo, ele tem que ser bem recebido. O funcionário tem que receber muito bem, tanto positivo quanto negativo, certo? O positivo está fazendo sucesso, continue, não pare. O negativo vai fazer você se analisar como funcionário para que haja uma melhora, tá? Muitas vezes não somos humildes o suficiente para ouvir e compreender um feedback construtivo. Sua eficácia é tão positiva, tá? Como se fosse um elogio, pois uma crítica nos permite melhorar, crescer e mudar comportamentos e atitudes, ao passo que um elogio apenas nos deixa envaidecidos. Bom, o propósito da figura 7.1 é ajudar o profissional a descrever a forma de utilizar os resultados disponíveis na etapa do controle e auxiliar nos novos planejamentos. Essa figura nos mostra também que o processo administrativo deve ser cíclico, em busca de melhoria contínua. E olha só essa imagem, espaços de controle, né? O feedback, temos aqui, primeira função, planejar, organizar, dirigir e controlar. O feedback do controle, né? A gente vai ver realmente se está atingindo os objetivos. Do planejamento, tá? Certo? Então, o controle é um ciclo. O controle, ele elimina
Dá para eliminar falhas, né, desses dois processos, da organização e da direção. O processo administrativo nos mostra quais são as principais atividades dos administradores. Também revela que estamos constantemente planejando, estamos constantemente organizando, estamos constantemente dirigindo e controlando diversas atividades ao mesmo tempo. E que quando conseguimos, né, ter consciência da melhoria contínua, podemos alcançar resultados muito mais positivos, tanto para a empresa quanto para os próprios funcionários. Pessoal, dentro dessa etapa de controle, não é avaliado somente as atividades do processo de uma cadeia produtiva, de uma atividade, de uma organização. Os funcionários também são avaliados, são controlados. Quando se fala de melhoria contínua, é visto como um todo, a gestão vê como um todo, não só dentro da organização, mas os colaboradores. Tá? Por isso a importância que a gente vem falando aqui, dessa questão da fundamento para a atuação profissional, dentro de os fundamentos do processo, né, e do processo administrativo, por isso a importância da gestão de pessoas. Quando há uma função de recursos humanos, que é a gestão de pessoas, né, tem sim o planejamento, a organização, a direção e o controle das atividades. Tá? E é aqui que se busca o quê? A melhoria contínua. Havendo uma melhoria contínua, olha só, se há uma melhoria contínua no processo administrativo, no desenvolvimento daquela atividade, está tendo também uma melhoria contínua para os funcionários. Se uma organização busca melhoria contínua, ela busca também uma melhoria para os funcionários. E aí nos remete a quê? Vem a questão da motivação, do bem-estar no ambiente de trabalho, né? Evitar alta rotatividade, diminui o retrabalho, diminui os custos, né? Porque aumenta a produtividade, diminui os custos, aumenta a produtividade. Então isso vai fazer uma melhoria como um todo. Tá? Por isso a importância dessas etapas. Ok? O planejamento, quando vocês se depararem com a etapa de planejamento a gente lembra de quê? É um planejamento estratégico. Se é um planejamento estratégico, se eu faço um planejamento, se eu faço um planejamento estratégico para a minha vida, para a empresa que eu tenho, que é a minha vida, eu faço um planejamento a longo prazo. Né? Dentro desse planejamento, eu vou organizar minhas atividades, eu vou organizar minhas tarefas, eu vou organizar meu aprendizado, meu conhecimento, onde eu vou buscar. Né? E aí, quando eu decido organizar, que eu planejo, eu vou fazer o quê? A direção disso tudo. Tá? E sempre mantendo o quê? O controle, porque eu quero uma melhoria contínua. Eu quero uma melhoria como pessoa e como profissional. Né? Eu quero uma melhoria da minha empresa. Certo? É assim que vocês devem pensar. Ok? Como funcionários e futuros, né, técnicos em administração, vocês também têm que pensar nisso. Tá? O controle vem a partir do conhecimento. Que a gente lembra de quê? Né? De problemas. Quando a gente passa a buscar um conhecimento sobre aquele problema, é porque a gente quer solucionar. Né? Solucionar problemas, solucionar falhas, erros dentro daquele processo. Então é fácil identificar. Quando a gente aumenta o nosso conhecimento sobre algo, é fácil identificar algum problema, alguma falha. Certo? Bom, olha só a dica. Uma dica para vocês aqui, que a gente já está terminando a aula, né? Olha só essa dica. Faça um processo administrativo para a sua vida pessoal. Olha aí, o que eu sempre falo para vocês.
Qual é a empresa? Vocês já nascem com uma empresa. Qual é a empresa? É a vida de vocês. Então, façam um processo administrativo para a sua vida pessoal. Planeje algo a longo prazo. Esse planejamento a longo prazo é denominado de quê? Planejamento estratégico. Certo? Faça um esquema de operacionalização dessa atividade. Ou seja, vocês primeiro vão planejar. Esquema de operacionalização. Segundo, né, vão organizar. O que eu vou fazer? Com que eu vou fazer? Com que recurso? O que eu vou precisar? Vou precisar de mais alguém para me ajudar nesse planejamento da minha vida? Né? Ou vai depender só de mim? Vocês têm que fazer essa pergunta, tá? Faça um esquema de operacionalização desta atividade. Perceba que os resultados que você alcançar podem ser muito mais positivos do que você pensa. Organize, dirigir e depois controle. Controlar. Quando você controlar tudo que você está planejando em longo prazo para a sua vida, os resultados vão ser positivos. Porque sempre você vai estar em quê? Em uma melhoria contínua. Beleza? Quando eu falo isso, pessoal, é que para que vocês tenham uma ideia como é que funciona uma empresa, como é que deve funcionar uma empresa. Quando a gente começa a se enxergar dentro do assunto. Tá ok? Então a gente fica por aqui. Grande abraço e até amanhã.